Vamos lá, pessoal. Capítulo 27, página 395. Nós vamos estudar média, moda e mediana, né? Que são as medidas estatísticas de tendência central. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, mesmo que seja apenas um resumo, né? Para sintetizar, nós vamos dizer que estatística é o ramo da matemática que, de modo geral, coleta, organiza, analisa e fornece informações quantitativas sobre uma determinada população ou coleção de elementos, tá? Como quase sempre não é possível obter as informações sobre todos os elementos da população, nos limitamos a pesquisar uma pequena parte dela, a qual chamaremos de amostra. Então, quando vocês ouvirem esta amostra, a gente ouve muito isso na televisão, quando eles divulgam dados de pesquisa, vocês já sabem o que é. É uma pequena amostra de uma determinada população que serve para fazer esse tratamento estatístico, tá? Nós vamos iniciar agora um pequeno pedaço da estatística, né? Então, estatística envolve tudo isso, desde a coleta de dados, a organização, a análise, as informações de uma determinada população ou coleção de dados. Então, nós vamos estudar um pedaço que se chama medidas de tendência central, que são os tipos de moda ou os tipos de média que a gente tem. Para fazer isso, nós vamos fazer análise de uma situação-problema. Então, aqui diz o seguinte, né, que em uma escola de medicina, é, foi calculada a frequência cardíaca dos alunos. E aí foi feita uma tabela aleatória. Então, conforme eu fui medindo, eu fui fazendo a anotação. Então, ó, 75 significa 75 batimentos por minuto, certo? Então, foi passando um por um e foi anotando. Pode ver que ele está todo aleatório, não está organizado. Então, essa é a primeira parte, que é a coleta do dado. Aí, para a gente poder iniciar esse trabalho de estatística, a primeira coisa é eu pegar aqueles dados brutos, né, que foram coletados ali e já fazer um primeiro tratamento, que é construir uma tabela de distribuição de frequência. Vocês vão fazer isso na atividade que eu vou deixar aí para vocês. Então, vai ter lá um conjunto de dados bruto e a gente vai fazer o primeiro refinamento, que seria essa tabela de distribuição de frequência, certo? Então, o que eu fiz? Coloquei lá em cima o número de batimentos cardíacos por minuto e embaixo a frequência. O que seria a frequência? A frequência é a quantidade de vezes que este número de batimentos se repetiu. Então, já que a gente está falando de número de alunos, eu posso, né, fazer a seguinte interpretação: 3 alunos apresentaram 75 batimentos por minuto. 7 alunos apresentaram 78 batimentos por minuto e assim por diante. Aqui tem mais um exemplo, certo? E ainda mais podemos afirmar que 76 por minuto, 76 foi a frequência cardíaca que mais se repetiu, que mais apareceu na tabela. Então, eu olho aqui, ó, eu vejo que ó, o maior valor é 9, certo? Então, o 76 foi a maior quantidade de repetições que eu tive desta tabela. Beleza. Aí nós vamos para as medidas estatísticas. Então, aquilo que eu fiz foi um refinamento dos dados, transformando aquilo em uma tabela de frequência, tá? Então, né, como vimos, a distribuição de frequência é uma ferramenta que facilita a descrição de um modo mais resumido da nossa população ou amostra e proporciona uma primeira análise que os valores de uma determinada variável em estudo pode assumir. Para obter uma análise mais profunda, podemos fazer o uso de medidas que expressam tendências de determinada característica ou valores de nossa amostra. Então, reparem que é uma outra etapa, né? Então, a primeira etapa foi a coleta dos dados.
né? E aí esses dados foram apresentados de forma bruta. Aí houve um primeiro refinamento, que foi a tabela de distribuição de frequência. Agora nós vamos fazer um outro refinamento, né? Que é encontrar as medidas de tendências, né? Que são as tendências centrais, que são as médias, que é o tema principal da nossa aula. E essas medidas de tendência central são a média aritmética ponderada, a moda e a mediana, tá? Então, são essas medidas de tendência central que nós vamos encontrar. Principalmente essas duas primeiras aqui, ó, que elas são mais voltadas para um cálculo matemático. Essas outras duas aqui, elas são mais teóricas, né? Essa aqui, a moda totalmente teórica, não tem cálculo a ser feito, né? A mediana ainda tem ali um cálculo bem desconsiderável, digamos assim. Então vamos falar daquela primeira que todo mundo já conhece. A gente lida com essa aqui o tempo inteiro. Até para passar de ano, para fazer a continha lá, a gente faz a média aritmética simples, certo? A média aritmética simples é aquela em que nós vamos desconsiderar, ó, desconsiderando as frequências. Tá vendo? Tá até de azul claro aqui. Eu estou desconsiderando as frequências. Então, o que que eu faço para calcular a média aritmética simples desta tabela? Então, eu vou somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que você tem, certo? Então, isso seria o cálculo da média aritmética simples. Desconsiderei a frequência, somei do menor para o maior, contei quantos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Divide por 10, deu 82. Então, eu posso dizer que a média da frequência cardíaca dos alunos dessa turma foi de 82 batimentos por minuto. E aí, olha só, que é uma coisa assim que as pessoas não, às vezes não entendem muito, né? Olha como ele diz que é o cálculo de média. Por que, o cálculo é média, né? Por quê? Medidas de tendência central, né? Porque reparem que esta média, ela sempre será maior ou igual ao menor valor e ele vai ser menor ou igual ao maior valor. Então, isso significa dizer que esta média sempre estará no meio, entre o menor e o maior valor, certo? Medida de tendência central, média aritmética simples. Média aritmética ponderada é aquela que a gente coloca um peso. Então, a gente tem na nossa escola também algumas provas que quando a gente fala assim, ó, 30% da nota é peso, peso 3, por exemplo, certo? Então, a gente não vai desconsiderar as frequências. Então, reparem como é feito o cálculo. Você vai multiplicar o número de batimentos pela frequência, pela quantidade de vezes que ele se repetiu. Isso aqui nós vamos fazer para todos, ó, 75 vezes 3, mais 76 vezes 9, mais 77 vezes 5, e assim por diante, certo? De novo, é o número de batimentos, ou seja lá o que for que você esteja estudando, multiplicado pela frequência dele, ou seja, quantas vezes ele apareceu na sua pesquisa. E isso você vai fazer com todos, vai multiplicar primeiro, depois você vai somar. Embaixo, nós não vamos dividir pela quantidade, né, de números de batimentos que apareceu diferente. Nós vamos dividir pela soma das frequências, pela soma das frequências. Então, ó,
3 mais 9 mais 5 mais 7. Então, no total foram 48 amostras. 48 amostras. Multiplica primeiro em cima. Depois que multiplicar, soma. Depois você divide. Pode usar calculadora? Claro que pode. Claro que pode. Lógico que nós vamos usar calculadora. Não tem por que a gente fazer esse cálculo manual, mesmo porque o objetivo não é esse, o objetivo é a gente entender. E na apostila ele diz para vocês usarem calculadora sim. Então, já no primeiro exercício assim, aqui mais técnico, na página 400, ele disse, vamos trabalhar com os dados, use uma calculadora para determinar. Então, na própria apostila, ele indica o uso de calculadora, porque a gente não precisa fazer esse cálculo manual. Ninguém faz esse cálculo manualmente, certo? Uma prova ou outra, uma quantidade de dados, tudo bem, até poderia, mas para fazer uma pesquisa mesmo, não, tá? E aí, fica bem próximo, né, da média aritmética simples, ó, deu 81,7, e aí ele também respeita aquela regra de estar entre o menor e o maior valor, certo? Passando isso, essa aqui é o mais tranquilo, certo? Moda é o elemento ou elementos, depois a gente vai entrar com um detalhe a respeito disso, tá? Que aparece com maior frequência na lista de todos os dados. Ou seja, é aquele que mais se repete, certo? Para colocar na cabeça de uma maneira simples. Qual que é a medida de tendência central, que se chama moda, né? A média, que se chama moda, é aquela que mais se repete. É aquela que mais se repete. Vai acontecer que, às vezes, eles se repetem um número igual de vezes? Vai. Vai parecer que tem dois? Vai. Por isso que está... Ou elementos. Mas, de maneira geral, né, hoje, é assim. É aquele que mais se repete. Nesse caso aqui, a gente olha, que a gente já viu lá, são 76 batimentos cardíacos, tá vendo? É o 9 que mais se repete. Tem 9 vezes, 9 vezes. O segundo aqui seria 7, né? 9, ou seja, a moda daquele exercício é 76 batimentos. Ponto final, é isso. A mediana é assim, ó, é uma distribuição que nós vamos utilizar ordenando. Ordenando, o que seria ordenando? Você pode colocar de maneira crescente, do menor para o maior, que é a maioria das pessoas utiliza assim, eu utilizo assim, acho que quase nunca eu utilizei decrescente, mas também serviria, que seria do maior para o menor. Então a gente tem que organizar do menor para o maior, certo? Organizando do maior para o menor, a mediana, ele procura encontrar a posição central, certo? É aquela média de posição central, seria o ponto de equilíbrio ali da balança, né? Então, tem duas maneiras de encontrar isso. Quando o número de amostras for ímpar. Quando o número de amostras for ímpar, é o mais simples que tem, porque não tem cálculo nenhum. Coloquei um exemplo aqui, né, bem simples, tá? Para a gente não pegar aquele exemplo maior, para ficar um pouco mais confuso. A gente tem aqui bem simples, ó. Então vamos supor que fossem provas, sei lá, e a pessoa tirou 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7 e 8. E aí a gente vai calcular a mediana dessa pessoa, certo? A nota mediana dessa pessoa. Vocês estão vendo que é ímpar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amostras. 9 amostras é um número ímpar, certo? O que já está aqui já está em ordem crescente, ele já está ordenado em ordem crescente. Já está em ordem crescente, é só pegar o que está exatamente no meio. Lembra que eu falei? É como se fosse um ponto de equilíbrio da balança. Ó, 4 elementos para o lado esquerdo, 4 elementos para o lado direito, e ele aparece o 6 destacado no meio. O 6 é a mediana. A mediana é o 6. Aqui, desculpem, eu acrescentei mais um número. Agora o número de amostras virou par. Virou par, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Tenho 10 amostras. Então, se é par, não tem como ter o número que divide exatamente no meio. Você tem que pegar os dois do meio. Olha aqui, ó, mesmo assim vai dividir, ó. Ficou 4 para a esquerda, ficou 4 para a direita. Aí eu pego os dois que estão no meio e faço a média aritmética simples, que é somar e dividir por 2, certo? São 2, soma e divide por 2. Então eu peguei os dois que apareceram no meio, 6 mais 7 dá 13, dividido por 2 dá 6,5. Então a mediana, MD, a mediana dá 6,5, certo? Tão simples assim. Ímpar, ele aparece sozinho destacado no meio. Essa é a mediana. Se a número de frequências for par, você pega os dois no meio, soma e divide por 2. Então, hora de praticar no caderno. Espero que vocês parem o vídeo um pouquinho, porque a resposta está na tela seguinte, tá? A ideia é ver se vocês entenderam. O exercício é bem parecido com o exercício que foi utilizado para explicar. Ele está pedindo para que vocês construam primeiro a tabela de frequência. Olha lá, tá vendo? Os dados estão brutos, todo embaralhado. A gente constrói uma tabela de frequência para organizar. Em cima, o número de lâmpadas consumidas e embaixo a frequência, quantas vezes ela está se repetindo, certo? E aí calcula a média aritmética ponderada, tá? Tem a resposta na tela seguinte, mas vocês sabem que o ideal é cada um com um projeto de vida que quer para si, né? Quiser aí copiar simplesmente, aí eu não posso fazer nada, infelizmente, né? A proposta é que vocês tentem fazer, pensem aí sim, se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá, pergunta, né? Mas é isso. E o desafio, que é esse vocês farão no caderno, também vocês vão bater a foto e vão colocar lá no formulário. É o exercício do formulário, é esse. Esse eu não vou deixar com a resposta, esse nós vamos corrigir na hora da live, certo? Para a apostila, eu também deixei a recomendação de... São poucos exercícios, tá? Poucos, como eu falei, pode usar calculadora. Esse da página 400 são números decimais, não tem problema nenhum. O importante é vocês entenderem o conceito, e os da lição de casa são 3 exercícios para a lição de casa também. Certo? Então é isso. Vou ficando por aqui. Até daqui a pouco, na hora da live. Valeu!